Fala galera, tudo bem? Vamos esperar a galera entrando aí. Vamos falar hoje de um tema que é muito legal, né? Muita gente tem curiosidade de saber. Algumas pessoas sabem um pouquinho e olham com com certo desdenho, vamos dizer assim, né? Ah, isso aí é fácil porque não sei o quê. Mas a verdade é que é um negócio muito legal, tá? Para quem acompanhou a gente nos stories da divulgação, hoje nós vamos falar sobre escala pentatônica, ou sobre as escalas pentatônicas, tá? Quem aí sabe e conhece as escalas pentatônicas? De quem já está online aí, fala eu, só para eu saber quem sabe, e quem não sabe, fala assim, não sei o que é. Fala aí no... Só pra gente ver quem conhece já sobre o tema e quem não conhece. O Dedéu aqui colocou que conhece. Quem mais conhece? Sobre escala pentatônica. E quem não conhece fala, não conheço, não sei como funciona. Isso aqui é um tema que vai ajudar muito vocês em uma série de questões. Aqui o Jarbas colocou não sei. A Valéria Almeida colocou não sei. Bem, como o nosso tempo aqui na live é curto, vamos direto ao assunto, tá? O que é as escalas pentatônicas? Basicamente, a escala pentatônica é uma escala com 5 notas. Tá? É uma escala com 5 notas. Então, por exemplo, a gente tem a escala maior, pegar... que você consegue enxergar a escala em Dó, por exemplo, certo? A escala pentatônica ela só tem 5 notas. Só isso aqui. Ela é mais fácil do que a escala maior normal, que é a pentatônica. Então, basicamente, a gente tem a escala pentatônica maior, que é com base na escala maior, e a gente tem a pentatônica menor, que é com base na escala menor. Escala menor, a pentatônica, na verdade é só isso. Aqui já seria completando a nota, tá? Tiago, é só isso? Só isso. Aí tem a explicação técnica, que intervalos que saem, que notas que saem dentro dessa questão, né? Por que a escala pentatônica é tão legal? A escala, tanto pra gente improvisar, pra gente fazer um solo, pra gente criar um arranjo, pra gente fazer alguma questão, ela é só um parâmetro. O que a gente precisa mesmo é criar melodias, criar ideias em cima dessa questão, tá? Então, por exemplo, eu tenho a escala de... Vou pegar um tom aqui, Ré, vai. A escala de Ré seria isso aqui. Em uma oitava só para ficar fácil. Se eu tô tocando uma música, uma levada que fosse... Por exemplo, isso aqui. Vou tocar com a mão mesmo. Se eu toco escala... Teoricamente está certo, mas não soa bonito. O que a gente precisa criar é o que a gente chama de frases, ou ideias, ou melodias. Então se tá, eu toco, já soa mais legal, porque é como se assim, já é uma ideia melódica em cima. Isso a gente chama de frase. Eu já estou usando da escala para eu criar uma outra ideia melódica em cima, uma frase,
tá? Então é o primeiro ponto. Tem gente que começa a aprender as escalas e é normal no começo. Fica só tocando a escala e não soa musical. Por isso que o pessoal fala, eu tenho dificuldade em usar. Às vezes você até entendeu o desenho da escala, tanto a maior ou a menor, qualquer escala, e você tem dificuldade de usar. Então a ideia é a gente começar a criar melodias, tá? Só que com a escala maior, inteira, com todas as notas, digamos assim que é um pouco mais difícil de conseguir criar melodias. Não é que é mais difícil, enfim, é o que é. A escala pentatônica, de uma certa forma, ela já é uma escala que ela tem algumas notas mais usuais, vamos dizer assim, que já soam melhor por natureza. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou tocar um pouquinho com a escala, em Ré, só o acorde Ré maior, estou com o Ré aqui mesmo, tá? Queria algumas ideias com a escala. Tudo certo, estou tocando a escala de Ré. Agora eu vou tocar a mesma coisa com a pentatônica, brincar. É mais fácil de criar algumas ideias bonitas e que soem bem com a pentatônica do que com a própria escala com todas as notas. E o lance da pentatônica é justamente esse, né? E só assim, volto a falar, como ela é mais fácil, por exemplo, eu vou tocar aqui para você ver a agitação da escala de Lá menor, é isso aqui. Escala de Lá menor, é tudo isso aqui. Se eu toco a pentatônica de Lá menor, é só isso aqui. Tocando com a agitação de 6 cordas. Ou seja, é muito mais fácil. E por isso que algumas pessoas têm um certo preconceito. Porque vê a pessoa tocando só a pentatônica. Fala, mas é só usa 2 dedinhos para tocar. Só que não importa, o som é muito legal. E a escala pentatônica é talvez a escala, na minha opinião, é talvez a escala mais usada em todos os estilos de música comercial. É muito usada no rock and roll, é muito usada, por exemplo, em black music, funk, groove, é muito usada em blues, em jazz. Jazz, como é mais sofisticado, usa muito outras coisas, aproximação cromática e principalmente algumas escalas mais sofisticadas, menor melódica, escala alterada, que é um modo da escala menor melódica, que são as coisas um pouco mais complicadas, mas principalmente no dia a dia, na música popular, vamos dizer assim, a escala pentatônica é um negócio muito legal, tá? Contextualizados aqui a gente sobre o que é a escala pentatônica e por que é tão legal, por que ela soa tão bem, vamos às questões do que você precisa saber. De forma simples, você precisa saber a pentatônica maior e a menor, ponto. Comece estudando isso e no final da live aqui eu vou disponibilizar para vocês um PDF com essas pentatônicas, tá? A gente vai colocar no Stories aqui do Instagram, só você vai arrastar o link para você ir lá e fazer o download do PDF, tá bom? O Edelso aqui perguntou, o blues tem algumas notas adicionadas à pentatônica, né? Sim, existe até uma pentatônica que se chama pentablues, ou pentatônica blues, tá? Se der tempo eu vou dar uma faladinha sobre isso, tá? E o legal dessa ideia do blues é que você não precisa usar isso só no blues. Com bom gosto, com bom senso, até essas coisinhas que eu estou usando aqui de... é coisa que vem dessa pentatônica de blues, mas enfim... essas jogadinhas de... é tudo usando essa paradinha aí. Mas aí, só uma outra coisa com a questão como um todo, podem ir falando as questões aí, mas no final da live eu vou estar só respondendo perguntas, tá bom? Então qualquer pergunta que você tiver aí, a live a gente vai fazer ela rápida aqui, aproveitando o horário do almoço, mas no final eu vou pegar uns 10 minutinhos aí só para responder perguntas, tá bom? Então qualquer dúvida que você tiver no decorrer da live, fica até o final aí
que no final só vou responder perguntas, tá bom? Até para eu conseguir passar o conteúdo aqui, da ideia da aula, da live, para vocês sem ter que ficar parando tanto para responder, tá bom? Senão às vezes eu fico lendo aqui, era para tentar fazer uma live em 30 minutos, demora 2 horas, porque eu fico respondendo todo mundo e eu vejo as perguntas, eu não consigo não responder. Mas beleza, mas pode ir falando aí, se vocês estão entendendo até aqui, como é que foi, para eu saber se vocês estão entendendo, né? Claro que eu sei que tem muita gente que está chegando aí, vai passando pela live, mas não tem problema não. O que você precisa saber? Pentatônica maior e menor. Por que é legal? Se você tem, por exemplo, uma música com uma harmonia que seja Lá, Dó sustenido menor, Si menor, por exemplo, e Mi. No acorde de Lá, só você tocar a pentatônica de Lá, você tem as opções de criar Dó si menor, ou melhor, nota aqui. Por exemplo, aqui tô exagerando na obviedade, assim, até errei uma nota aqui, pra você entender. Qualquer acorde que você toque, maior ou menor, você já tem na mão dele ali a própria pentatônica para você estar usando. Isso facilita muito na hora de você criar algumas coisas. Eu tenho alguns amigos ver eu tocando violão, principalmente no violão, essas coisas do baixo é muito mais comum a gente tocar passando por essas questões, né? Tipo, o próprio caminho do baixo, a gente já toca usando muito isso. Cara, como que você faz esse solinho? Você toca umas frasezinhas, umas paradinhas. De onde que você tira essas coisas aí? Geralmente é muito coisa simples e principalmente o que eu mais uso nesses casos é pentatônica. Eu uso coisas da escala mesmo, mas porque é muito fácil a pentatônica. Tipo, por exemplo... Enfim, o que eu estou pensando? Lá, eu tenho a pentatônica de Lá aqui. No Dó sustenido menor, eu tenho a pentatônica de Dó sustenido menor aqui. No Si menor, eu tenho a pentatônica de Si menor aqui. E no Mi, também eu teria a pentatônica aqui, ou teria a digitação aqui, enfim, tem algumas digitações que a gente pode usar. Então, primeira coisa para usar as pentatônicas assim, saber a maior e a menor, tá? Dominar ela de duas formas, tocando com uma digitação com base na quinta corda e com base na sexta corda. Por quê? Tem acordes que você raciocina, você estando no Sol aqui, ó, por exemplo. Se eu estou num Sol, o primeiro caminho é raciocinar com a pentatônica de Sol maior. E tem o Dó aqui embaixo, que é um acorde que a gente pensa no shape partindo da quinta corda. Que é legal estar com essa digitação na mão. Isso maior. Menor é a mesma coisa, eu tenho Lá menor. Que é legal estar com a digitação partindo do Lá na mão. Eu sei que vocês não estão conseguindo entender como é que é a digitação, mas eu vou deixar nos stories aí um PDF para você estar baixando essas digitações, tá? E no menor também, por exemplo, eu tenho aqui no caso do Mi, né? No caso do seu eu tô um tom de Sol, vou falar que é Ré menor, vai. Ré menor aqui, eu tenho também a digitação partindo. Continuar aqui, tá? Isso daqui, qualquer música que você for pegar para tocar, pegar uma música aqui que fosse em Mi, por exemplo. Eu tenho Mi aqui também, né?
caso tocando microfone. Tô tocando. Tenho. Lá. Tenho aqui. Ou melhor. Si maior. Tem um Si maior aqui. Nessa digitação aqui. Pensando nesse Si. Penta maior. Ou tem um Si aqui também que eu poderia usar pentatônica aqui. Com esse raciocínio o tempo inteiro, quando você pensa, uma forma super simples de você conseguir criar ideias, de você conseguir pensar em possibilidades, de você tocar alguma nota, criar, fazer um solinho, alguma questão. O pessoal até pergunta, como que eu começo a solar? Como que eu começo a improvisar? Tem vários caminhos, mas o primeiro caminho seria você saber escala maior e menor, também com a digitação de... Isso no violão, né, gente? Se for para outro instrumento, o conceito é o mesmo, mas você interpreta de uma outra forma. Saber a digitação partindo da quinta corda e da sexta corda, tá? Com esse caminho fica muito fácil para a gente raciocinar em cima disso. Então, qualquer música que você for tocar, imagina que for um dedilhado, alguma coisa mais suave, por exemplo. Deixa eu pensar um tom aqui qualquer, que fosse Fá, vai, tocar em Fá. Por exemplo, fosse aqui. Fazão, Si bemol. Mas você pensa alguma coisa. Você pode usar as notas, claro que você pode usar a escala também, mas é a digitação da pentatônica que a gente tem aqui. Tá? Então, por exemplo, só usei uma notinha aqui que eu acrescentei, usando justamente pensando no Si bemol aqui, eu tenho a digitação da pentatônica aqui. Usa a corda solta. Então eu fiz. Ré menor. Beleza, eu usei esse tom talvez não seja o melhor. Mas, por exemplo, em Ré menor, geralmente a gente toca pestana aqui. Eu já tenho com esse próprio dedo algumas notas que eu posso usar. Então, por exemplo, você pode vir criando dedilhados com base nas notas da escala, para você criar introduções, algumas coisas assim. O Adeilton Lima perguntou aqui, né? Há possibilidades de repente sair, tipo, do acorde que eu estou, exemplo, se eu estou em Ré, fugir da escala de Ré? Mais ou menos. Teve uma outra live que eu fiz sobre campo harmônico, que o campo harmônico nada mais é do que a própria escala. Então, escala tocada em acordes. Então é um campo, é um campo de sons, de possibilidades que fazem parte daquele tom. Então, se você foge da escala, não sei se é essa a sua pergunta, tá? Depois você pode fazer um pouco melhor aí. Se você foge da escala, você tende a tocar notas que estão fora. Aqui teve umas horas aqui que eu de saída até peguei, tava tocando lá, pensando na Ré, toquei essa nota, eu toquei uma outra nota, já dá a nota estava dentro da escala, mas como eu estava esperando o som da pentatônica, eu senti uma questão assim meio... não chega a ser um choque, sabe? Então, você está tocando em Ré, você tem que usar a escala de Ré. Agora, existem recursos que você pode usar outras notas também. Por exemplo, a escala cromática. De você passar por outras notas que de repente não fazem, mas aí tem toda uma questão aí. O Matheus falou, manda um abraço para Cruzeiro. Ô, abração, Cruzeiro. É Cruzeiro aqui em São Paulo mesmo? Cruzeiro, Vale do Paraíba, né?
show de bola. Você colocou sim, é isso. Basicamente é isso mesmo. Existem formas de você sair, tá, da escala, mas assim, pensando em ter ideias simples na mão pra gente, em a gente usar, a pentatônica é muito legal, porque ela é fácil mesmo. Você cria melodia de forma muito fácil, tá? Uma outra coisa que talvez o Adelson goste aí é o seguinte, esse conceito Volta Redonda, abração aí pra Volta Redonda. Um outro conceito aqui que é legal a gente fazer é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar sobre escala relativa ou acorde relativo, né? Basicamente o tom maior e o menor são a mesma coisa, partindo de lugares diferentes, tem toda uma explicação mais complexa aí sobre essa questão. Mas, por exemplo, Dó, o relativo de Dó é Lá menor, um tom meio abaixo. Relativo de Sol é Mi menor. E assim por diante. Relativo de Lá é Fá sustenido menor, relativo de Mi é Dó sustenido menor. A gente pode usar a pentatônica relativa. Por exemplo, você está tocando em Ré, uma escala que, na verdade, é a mesma coisa a partir de um outro ponto, mas ajuda a gente a tirar sons diferentes. Uma escala que é legal você usar é relativa. Relativo de Ré vai ser Si menor. Então, em Ré mesmo, você pode ter a escala de Si menor, a pentatônica. Só tem que tomar cuidado com a nota que você repousa, né? Mas principalmente as notas no agudo, que é a outra digitação de Si menor aqui, né? Um abraço aí para todo mundo do Pará. Hoje é feriado aqui em Adesão do Pará. Pô, um abraço a todo mundo aí. No Pará eu vou estar aí. Eu vou estar aí no Círio, na festa do Círio. Eu vou estar aí tocando com a cantora Adriana Ari. Já está confirmado já. Pará, terra boa. Quente, hein? Aí é quente valendo mesmo. Então, gente, tem essa dica da escala relativa. Só você contar, qualquer música que você está tocando em Mi, principalmente se você vai fazer um solo mesmo, são dois caminhos também. Uma coisa é você pensar em ideias para você poder implementar o que você está tocando, fazer um arranjo diferente. Tem hora que a pessoa fica só, nossa, eu só toco o gavetão. Eu queria ter algumas ideias de fazer. A pentatônica é um caminho de você. O que eu usei aqui no Dó sustenido menor, eu toquei a pentatônica de Dó sustenido menor aqui. Não usei tudo isso, né? Mas é a pentatônica que está na mão aqui. Se eu for usar a escala, é mais complicado e tem uma outra questão que, por exemplo, a escala mesmo maior, eu não posso usar em todos os acordes da escala maior. Porque se eu estou no tom de Mi, eu tenho que usar a escala de Mi. Se no tom de Mi eu tenho um acorde de Lá maior. Só que o acorde de Lá maior, ele não é a escala de Lá maior. Eu tenho que tocar a escala de Mi partindo de Lá, já fica mais complicado. Com a pentatônica não tem esse problema. Você pode usar em qualquer um. Com exceção, tem um grau aqui que é mais complicado, que é o 7º grau. Não sei o quanto que você sabe de harmonia, mas para quem conhece o campo harmônico que está nesse nível, no 7º grau, ele é diminuto. Tá? Falando de tríade, se for falar de acorde com 4 vozes, tétrade, ele é meio diminuto. Então eu teria que transformar essa pentatônica numa pentatônica... A pentatônica menor, eu tenho que transformar ela numa pentatônica diminuta, meio diminuta. Que eu tenho que deixar a quinta bemol. Mas fora esse grau, você pode usar em todas a pentatônica, que funciona muito bem. E esse que é o grande lance. Tá? Então você pode usar para criar arranjos, levadas. Imagina então essas levadas de funk. Deixa eu ver um tom aqui, Dó sustenido menor, vai. Você pode criar levadas usando a pentatônica.
coisas. Você pode o tempo inteiro estar usando, se fosse pensando num Lá menor aqui, por exemplo, né? A gente tem os acordes de ponta, você tem a pentatônica aqui. Então dentro do Lá menor você conseguiria usar tudo. E por aí vai. Teria que montar algumas outras ideias aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou abrir para perguntas, já fizeram algumas perguntas aí para cima, eu vou tá vendo aqui as perguntas e se tiver mais alguma pergunta, qualquer pergunta sobre a questão pode estar perguntando, tá bom? Quais perguntas você tem, Fernanda? A Polly perguntou como usar essas escalas no baixo. Mesma coisa, o Polly. Na verdade, tem pessoas que não sabem, né? Meu instrumento principal mesmo é baixo. Eu toco violão, toco guitarra, mas o instrumento principal é baixo, né? Mesma coisa, se você tem uma música que está em Lá menor, vai. A pentatônica você vai usar a mesma coisa, só que você vai usar nas levadas. Exagerando também para forçar um pouco a barra, mas seria a mesma coisa. Sol maior, você tem a pentatônica de Sol. Só que no baixo a gente toma como base principalmente a tríade para criar as levadas, mas a segunda escala que a gente acaba mais usando é justamente as pentatônicas para construir as levadas também, tá? Pentatônica de Dó, Sol, tá bom, Polly? É mais ou menos o mesmo raciocínio adaptado para o instrumento. Na verdade, todos os instrumentos, teclado, que envolve a questão de notas, o raciocínio seria mais ou menos o mesmo. E com a facilidade a mesma, de que você pode tocar a escala em cima do acorde sem ter que ficar se preocupando com algumas outras notas que mudam aí no meio. Tem mais alguma? Isaac pediu um abraço para todos de Capela, Sergipe, e falou que está aprendendo bastante com nossos vídeos no YouTube. Pô, valeu, Isaac. Deus abençoe, viu? Vamos lá. Ó, deixa eu já ler uma aqui que tá aqui fácil, você olha as outras aqui. O Adelso colocou, do baixo fica legal usar a pentatônica para fazer o preenchimento. Sim, mas o conceito é justamente isso. Qualquer instrumento, no teclado soa muito legal, no sax soa muito legal. O conceito é entender isso. É mais fácil e é super musical usar, tá? É super musical você usar a escala pentatônica para você criar solinhos, para você criar coisas sem ter tanta dor de cabeça em ter que pensar em coisas um pouco mais complexas, tá? Tem mais alguma pergunta, Fernanda? Então, maravilha. Tem mais alguém que tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta que queira fazer aí? Esperar mais um pouquinho, ver se surge mais alguma dúvida, alguma pergunta. E, gente, muito obrigado por vocês aí. Nosso objetivo é estar ajudando, estar contribuindo com a parte musical de cada um de vocês, tá bom? E se vocês tiverem sugestões de temas, dúvidas que vocês querem que a gente grave vídeos, lives, manda pra gente inbox no Facebook, ou melhor, pode ser no Facebook também, aqui no Instagram, sei lá, a gente está falando no Instagram, tá? Que a gente está gravando os outros vídeos, as outras dicas em cima da dificuldade que vocês têm. Esse tema de pentatônica foi um tema que foi pedido muito, né? Vou fazer outras lives sobre esse tema também. Tem muita coisa que dá para estar falando também sobre essa questão, tá bom? E manda mensagem lá. Vou deixar o PDF com as digitações da pentatônica aqui no Stories. Daqui a pouco a gente vai subir no Stories aí com um linkzinho só para você arrastar e fazer o download, tá bom? O F. Hunter perguntou: a penta pode ser usada em conjunto com outras escalas ou sem soar estranho? Sim, total. É muito comum. Na verdade, assim, dentro dessa atmosfera nossa de música popular, tá? Música popular porque tem a música erudita e tem a música popular. A música popular é o que toca na rádio
independente de ser música católica ou evangélica ou ser música secular. O que difere musicalmente a música católica, música e teoricamente, né, a música católica da música popular é a letra, é o conteúdo da música, mas musicalmente falando, teoricamente falando, é a mesma coisa, né? Praticamente todos os solos. Tem frases que envolvem, por exemplo, uma escala inteira e no meio mistura uma pentatônica. Por exemplo, aqui eu usei pentatônica, nada me impede de depois usar a escala. Então pode sim, um fragmento, uma ideia, você usar a pentatônica para criar um trecho e depois uma outra parte você usar o que seria um trecho da escala inteira, sem problema nenhum. Quanto a outras escalas, só tem que tomar cuidado se você não está falando de, por exemplo, usar a escala menor harmônica, usar um modo grego, que já aí tem que entender uma outra teoria de como usar esse modo, contextos harmônicos, que eu não vou estar entrando aqui nessa aula, tá bom? O Idélcio. Isso, ele perguntou, o PDF vai conter a pentatônica mais usadas. Isso, basicamente vai ter o que eu ensinei aqui. Vai ter a pentatônica partindo da quinta corda maior, partindo da sexta corda maior, né, tocando as 6 cordas, e a menor, partindo da quinta corda aqui e partindo da sexta corda, essa digitação aqui. Para você pensar nesse conceito, eu tô tocando uma música que é Lá menor. Você já sabe que as notas estão aqui. Tá bom? O Isaac colocou aqui também, né? Já fugiu um pouco do tema, mas vamos lá. Sugestão de tema, como evoluir no dedilhado. Show de bola. Bom tema, a gente vai anotar aqui, tá bom? Gente, é isso. Um abração, tá? Muito obrigado por todos vocês que ficaram aí com a gente na live aí. Nosso objetivo é estar ajudando você no seu crescimento musical, na sua paróquia, na sua comunidade. E fica de olho aí. Toda semana a gente está fazendo várias lives, subindo vários vídeos, tá bom? O Gabriel colocou aqui, salva a live depois. Sim, ela vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram. E a gente vai ver se a gente sobe depois ela no YouTube também. A gente baixa ela, geralmente deixa lá no YouTube. O pessoal sempre pergunta, quer assistir. Como o objetivo é ajudar você para mais pessoas verem, vocês conseguem depois rever lá de novo, né? Se vai ter escala pentatônica para o baixo, não, vai ser só para o violão, mas o que você faz? Como o baixo basicamente são as 4 cordas de cima do violão, você ignora as 2 cordas de baixo e considera só as 4 cordas, tá bom? Então é a mesma coisa, se você tem a escala de partindo da quinta corda, você vai até onde seu baixo tem corda, se fosse a de 5 cordas, você vai até onde seu baixo tem corda também, não precisa continuar ela, tá certo? Gente, um abração, Deus abençoe e a gente vai se falando aí. Tchau, tchau.